Então, bora lá, jovens, com mais um vídeo do Geopolítica para iniciantes. Não se esqueça de deixar o like e seguir o canal. Hoje a gente vai falar de uma virada de chave impressionante na guerra da Ucrânia. Por muito tempo a gente ouviu falar da vantagem russa com drones, certo? Pois é. Parece que o jogo virou. E nós vamos mergulhar fundo para entender como a Ucrânia está conseguindo essa proeza numa frente que é simplesmente crucial para o futuro do conflito. E olha, a ideia que a gente vai destrinchar aqui é forte, hein? A frase na tela resume tudo. A Ucrânia virou o jogo, a única guerra que importa está sendo vencida. Isso quer dizer que, depois de meses em desvantagem, a Ucrânia não está só se recuperando, mas, ao que tudo indica, está ganhando de lavada a guerra de drones. Beleza, para a gente entender direitinho essa história, nosso roteiro é o seguinte. Vamos ver como a guerra de drones virou, qual a vantagem na linha de frente, analisar os ataques dentro da própria Rússia, dar uma olhada na corrida tecnológica por trás disso e, por fim, as consequências para Moscou. Então, vamos começar pelo começo, né? O ponto principal é esse. A guerra de drones virou. E não é pouca coisa, é o que estão chamando de uma mudança sísmica. Pela primeira vez, os relatos apontam que a Ucrânia está, de fato, na frente da Rússia nesse quesito. Mas como é que isso funciona na vida real, lá no campo de batalha? É exatamente isso que a gente vai ver agora. Vamos direto para o X da questão, para a linha de frente. Como é que essa suposta vantagem ucraniana aparece no dia a dia, no meio do combate? E os números, eles falam por si. Segundo fontes ucranianas, a proporção é de 1,3 para 1 a favor deles. Para ficar mais fácil, para cada 10 drones de ataque russos, a Ucrânia está colocando 13 no ar. Isso é uma vantagem de 30%. Imagina o que isso significa na prática. Mais vigilância, mais ataques e uma pressão que não para em cima das tropas russas. E essa pressão toda tem um resultado bem concreto e, para ser sincero, assustador. Olha esse número, quase 34 mil. Esse foi o total de baixas russas causadas por drones ucranianos só em março, bem no meio da ofensiva de primavera da Rússia. É um baque gigantesco na capacidade de combate deles. Mas não é só questão de quantidade, viu? A Ucrânia está passando na frente até na tecnologia. Pega o exemplo dos drones de fibra ótica. A ideia é genial. O drone é ligado por um fio bem fino, o que o torna praticamente a prova de interferência eletrônica, uma das principais táticas da Rússia. E o mais doido é que quem começou com essa tecnologia foi a Rússia, mas agora a Ucrânia está usando mais. Ok, mas a história não para na linha de frente. A Ucrânia está subindo o nível da aposta. Eles estão levando a guerra para dentro da casa do adversário, com ataques de drones de longa distância que estão ficando cada vez mais comuns e ousados. E a virada aqui é de cair o queixo. Pensa só, em março, a Ucrânia lançou quase 900 drones de longo alcance a mais contra a Rússia do que o contrário. É uma inversão total de papéis. Agora é a Rússia que está tendo que se defender em seu próprio território. E não pensem que são ataques a esmo, não. Existe uma estratégia muito clara por trás disso. Olhando os alvos, a gente vê o foco principal: destruir as defesas aéreas russas. A ideia é ir abrindo buracos nesse escudo para depois conseguir atingir alvos ainda mais importantes, como centros de comando e pontos vitais da economia russa. Mas aí fica a pergunta, né? De onde está vindo toda essa capacidade? Como é que essa virada aconteceu tão rápido? A resposta está na tecnologia. A Ucrânia está numa onda de inovação que está dando a eles uma vantagem não só em números, mas em qualidade. Basicamente, são 3 coisas que estão mudando o jogo. Primeiro, drones com inteligência artificial, que operam sozinhos, sem piloto e são muito difíceis de bloquear. Segundo, os tais Martians, uns drones super rápidos que chegam a 300 km por hora. Tenta derrubar um bicho desses. E terceiro, uma solução simples e genial. Botaram asinhas em drones FPV comuns e com isso o alcance deles aumentou absurdamente. E o mais interessante é que não é só o lado ucraniano que está falando isso. A gente tem autoridades instaladas pela Rússia lá no campo de batalha admitindo o problema. Um deles descreveu esses novos drones com IA como uma ameaça completamente nova que eles simplesmente não conseguem detectar. Quando o próprio adversário admite, a coisa fica séria. Bom, e toda essa vantagem tecnológica, toda essa tática, isso tudo gera consequências. E para a Rússia, elas estão sendo bem reais e com certeza bem dolorosas para o seu esforço de guerra. Vamos falar de dinheiro. O impacto econômico é gigantesco. Só os ataques a terminais de petróleo no Báltico já tiraram, estima-se, $1 bilhão dos cofres russos. Isso é dinheiro que deixa de ir para a máquina de guerra. É um ataque direto no bolso, onde dói mais.
E tem mais, a Ucrânia está sendo muito inteligente na guerra econômica. Olha essa conta. Eles criaram drones interceptadores que custam uns $2.000. Com eles, derrubam os drones Shahed da Rússia, que custam mais de $24.000 a unidade. A matemática é simples. A Ucrânia gasta pouco para destruir um ativo caro da Rússia. É uma guerra de desgaste financeiro, e parece que a Rússia está levando a pior. Então, juntando tudo isso, o cenário para a Rússia está ficando bem complicado. Estamos falando de mais soldados mortos, infraestrutura-chave sendo destruída. Isso gera uma frustração dentro do país. Abala aquela imagem de superpotência militar. E do outro lado, quem diria, a Ucrânia está despontando como uma líder mundial em tecnologia de drones. Isso tudo nos deixa com uma pergunta que é maior do que a própria guerra da Ucrânia. Com essa liderança em inovação de drones, como é que o futuro da guerra moderna está sendo redesenhado agora mesmo? A resposta para isso está sendo escrita lá, nos céus da Ucrânia. Por enquanto é isso. Assiste outro vídeo sobre o tema, não se esqueça de deixar o like e seguir o canal para não perder a próxima notícia sobre geopolítica mastigada de um jeito descomplicado para você. Falou, piazada!